Olá, olá pessoal, boa noite. Vocês me ouvem bem? Ok? Pessoal, muito obrigado por entrar, o pessoal entrando aí. O Fernando. Vamos lá. Casa do Piscineiro, o Glauber. Vocês estão me ouvindo bem? Tô tranquilo? Podemos começar? Vamos lá então. Pessoal, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui pela Genco, tá? O meu nome é Fábio. Eu sou um representante comercial da Genco. Eu trabalho na Genco há mais de 20 anos. A Genco é uma empresa 100% brasileira, que está localizada aqui na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, né? Trabalha com piscina desde 1973. Daqui a pouco está completando, se Deus quiser, meio século de existência, sempre com tratamento de água de piscina, tá? Eu me apresentando e apresentando a Genco, eu queria falar um pouco desse nosso trabalho de instrução para tratamento de água de piscina. Então nós temos nossos cursos de tratamento de água de piscina. Hoje eles estão sendo só transmitidos via online. Então vocês podem ter acesso ao curso completo para tratamento de água de piscina, que está disponível no nosso canal no YouTube, que é o canal da Genco no YouTube. Nós temos nossas publicações no Instagram, como essa que nós estamos fazendo hoje, essa live. E nós temos também no Facebook, né? Esperamos tão breve podemos retornar com nossos cursos presenciais, né? Nossa característica e inovação foi iniciar com esses cursos presenciais há muitos anos já que a gente faz esses cursos presenciais. Desde o ano passado, devido à pandemia, nós estamos com eles só online, ok? O intuito dessas apresentações que nós fazemos é procurar mostrar, né, divulgar os procedimentos para tratamento de água de piscina, tá? Então, nós temos nossos estudos, né, nossas pesquisas, e através desses estudos, pesquisas e através da prática ao longo dos anos, dos nossos tratamentos em piscinas, nós vamos adquirindo conhecimento e vamos passando esse conhecimento para frente, né, para que esse conhecimento seja multiplicado, né? Nós não temos intenção aqui de criticar nenhum tratamento, não é isso, né? Cada um faz o tratamento do jeito que achar adequado. Nós, através dessa experiência aí de quase 50 anos, procuramos passar esse tratamento para vocês. O importante, no nosso ponto de vista, é assim: as empresas, por exemplo, a Genco, que tem quase 50 anos, e eu que trabalho lá há mais de 20, né, não adianta nada se nós não formos se aprimorando. Então nós vamos tendo a nossa experiência passada, estudando, fazendo novas experiências, né? Para quê? Para estar na vanguarda do tratamento de água de piscina, né? Então o aprendizado é constante. Eu estou aprendendo todo dia, a Genco está aprendendo todo dia, e vocês estão aprendendo todo dia, né? Então nossa intenção é essa: divulgar o que nós entendemos que seja um tratamento perfeito para água de piscina, ok? Se as pessoas fazem de outra maneira, tem outra forma de fazer, não tem problema, pessoal. Cada um é dono do seu tratamento, tá? Nossa intenção aqui não é nenhuma crítica, não. É apenas o aprimoramento, tá? Ok? Eu queria fazer... Hoje nós vamos ter aqui... são dúvidas sobre tratamento de água de piscina
de lives passadas e dúvidas que nós recebemos frequentemente, né? Então vocês vão perguntando aqui, eu vou clicando aqui, respondendo, procurando responder as dúvidas para vocês. Antes de começar com essas dúvidas, eu queria, apesar do tempo ser curto, mas eu queria dar uma pequena explicação sobre o que eu acho muito importante, que o tratador de piscina teria que entender, na minha opinião, que o tratamento ele é um conjunto. O tratamento não é só uma coisa. Por exemplo, não é só pôr cloro na água, ou não é só filtrar a piscina. Então eu vejo às vezes, né, em visitas que a gente faz, a pessoa fala, não, mas a minha água ela não fica cristalina, ela fica turva. Por que é, Fábio? Olha, nós temos que entender que o tratamento ele tem a parte física e a parte química. Nós da Genco dividimos o tratamento para explicação em 3 etapas. Limpeza física. Então o que nós vamos falar lá na limpeza física? Vamos falar sobre filtro, sobre aspiração, sobre escovação, sobre troca da areia do filtro, tempo de filtração, ou seja, toda a parte limpeza das bordas, ou seja, toda a parte física que envolve a piscina. Perfeito? Então é assim, se a piscina já no começo não tiver um filtro adequado, um filtro com a sua manutenção em dia, com as trocas de areia em dia, né, a bomba funcionando direitinho, já de cara o tratamento não vai funcionar direito, né? Então, no nosso curso, nós abordamos a parte física completa do tratamento da piscina. Depois, nós abordamos a parte, que aí já entra na parte química, mas nós abordamos a parte de equilíbrio físico e químico, onde aí nós vamos falar do pH, da alcalinidade total e da dureza cálcica, ou seja, o equilíbrio físico-químico da água, né? E depois nós falamos da parte de desinfecção e oxidação. Nós, na parte de desinfecção e oxidação, nós trabalhamos com cloro. Nosso agente desinfetante, nosso agente sanitizante é o cloro, que nós utilizamos para deixar a água saudável. Então veja, o tratamento, nós falamos que são 3 colunas básicas do tratamento. Limpeza física, equilíbrio físico-químico da água e desinfecção e oxidação. Né? Então, o tratador, quem é o tratador? Ele pode ser um tratador profissional, um operador de piscina, ou piscineiro, como queiram, né? Pode ser o próprio dono da piscina, se é uma piscina particular, ele mesmo trata, ele pode ser o tratador da piscina dele, né? Então, esse ator, né, esse tratador, ele tem que entender que o tratamento ele é este conjunto, ok? Não existe tratamento parcial. O tratamento parcial não vai ter um resultado perfeito. Nós não vamos conseguir uma manutenção correta da água da piscina. E a água da piscina, ela é uma responsabilidade. Então nós temos, se nós construímos uma piscina, nós temos a responsabilidade de manter aquela água tratada. Principalmente para o usuário da piscina, mas também para o entorno da onde aquela piscina está instalada. Se nós não tivermos um tratamento adequado, então pode ver, por exemplo, a proliferação de mosquito, e aí vocês conhecem dengue, chikungunya e assim por diante. Perfeito? Então, a piscina é um tratamento completo. Não existe meio tratamento para se deixar a água perfeita. Tá bom? É isso só que eu queria passar para vocês antes da gente começar. Então vamos começar com as perguntas aqui. Vamos ver se eu consigo abrir aqui.
vamos lá, esse aqui é da parte física. Tem algum problema lavar a areia do filtro ao invés de trocar? Olha, é assim. O filtro de areia, ele funciona da seguinte maneira. Nós vamos imaginar que a água passa, ela é jogada com pressão pela bomba, com força. O elemento filtrante, no caso do fio de areia, é a própria areia. Então a água ela vai passar por essa areia que vai reter a sujeira e voltar para a piscina limpa, sem sujeira física. Perfeito. À medida que nós vamos filtrando a piscina, vai acumulando sujeira dentro do filtro e vai acontecendo o que com o filtro? Em palavras simples, para vocês entenderem, ele vai entupindo. Ou seja, vai acumulando sujeira lá dentro, a água vai tendo dificuldade de passar. Então vai aumentando a pressão interna do filtro. Então o filtro nós temos que retrolavar a areia. O que faz? Coloca a alavanca, né, do cabeçote na posição retrolavar. Alguns filtros está escrito lavar. Vamos acionar a motobomba, né, e verificar se tem um registro na saída da bomba. Se tiver, tem que abrir. A água vai inverter dentro do filtro e vai mandar essa sujeira que está mais na superfície da areia, com um pouco de areia inclusive, para o esgoto, para o dreno. Essa operação é 1 minuto, tem um visor, 1 minuto e pouco, não tem um tempo preciso. Tem um visor na saída do filtro, vocês têm que ficar de olho ali. A água passa suja, na hora que ela começa a passar limpa, então o filtro está lavado, né? Está lavada a areia do filtro. Antes de filtrar a piscina, nós colocamos o filtro numa posição, aí desliga a bomba. Antes de filtrar a piscina, nós colocamos o filtro numa operação que chama pré-filtrar. Alguns filtros está escrito enxaguar, tá ok? Isso aí é mais uns 30 segundinhos, a água ela vai ser filtrada, só que em vez de voltar para a piscina, ainda ela vai para o dreno, né? É a última enxaguada. Se a gente não fizer essa operação, dá uma golfada de água suja quando você for filtrar a tua piscina. Então, bom, essa é a operação de lavagem da areia do filtro que me foi perguntado. Quanto tempo eu tenho que fazer isso? Em média, a gente aqui vai tratar como se a piscina fosse residencial de um uso médio, tá ok? Em média, pelo menos uma vez por semana, ou após uma aspiração que tinha muita sujeira no fundo, tá ok? Então a gente tem que fazer essa operação, retrolavagem e enxaguar o filtro. Isso é uma coisa. Agora, a areia do filtro, ela tem um período de vida útil. Né? Numa piscina residencial de uso médio, em média, a cada 2 anos tem que se trocar a areia do filtro. Né? Eu conheço casos de pessoas que falam para mim que tem areia 4, 5 anos, 6 anos, nunca trocou. Eu acho difícil. Mas enfim, em média aí de 2 anos teria que se trocar a areia do filtro. Né? Muitas pessoas perguntam também se compensa, em vez de trocar a areia do filtro, completar. Né? Pode ser feita completar a areia do filtro. Eu, assim, se abrir o filtro, eu já recomendo trocar a areia, porque a areia é barato, a mão de obra que vai ser mais cara de abrir o filtro, então troca a areia do filtro. Espero que tenha respondido a pergunta. Vamos lá. Aqui. Aqui, vamos lá. Aqui não aparece o nome de quem está perguntando, mas de qualquer forma, clarificante substitui o sulfato de alumínio? Substitui, porém, eles têm funções diferentes. Tá? Então vamos falar um pouquinho de cada um. Se a gente pegar tratamento de piscina há 20, 30 anos atrás, o Genfloc, acho que ele foi lançado em 85, se eu não me engano. Tá? Até então, não tinha clarificante no mercado de piscinas, só tinha sulfato de alumínio. Eles são diferentes, são produtos diferentes, ok? O sulfato de alumínio, ele é um decantador. O que é decantador? Ele vai pegar a sujeira e jogar para o fundo da piscina. O clarificante, ele vai flocular as sujeiras
Ele tem, o clarificante ele é um polímetro, ele tem cargas positivas. Ele vai neutralizar a sujeira que tem carga negativa e vai formar flóculos, fazendo com que esses flocos, que aquela sujeira que era muito pequenininha que o filtro não retinha, fique maior e o filtro passa a reter. Então ele vai clarificar a água e potencializar a areia do filtro para reter essa sujeira. Por isso que quando a gente põe o Genfloc na piscina e deixa ela filtrando, a água tende a ficar cristalina. Tá ok? Muito bem. Se eu colocar o Genfloc na piscina e não filtrar, só recircular e desligar a piscina, ela também vai decantar. Então o Genfloc também funciona como decantador. Porém, ele é mais lento que o sulfato de alumínio. Então assim, o sulfato de alumínio é um decantador e eu não posso filtrar, porque ele estraga a areia do filtro. Ele vai empedrar a areia do filtro. Então, o que eu indico? Num caso de piscina que ficou muito tempo abandonada, está muito ruim a água, então a gente faz um pré-tratamento com sulfato. A gente acerta o pH primeiro, coloca lá 40 gramas de sulfato para cada 1000 litros de água, e 1/3 desse valor a gente coloca de barrilha. Então dilui o sulfato no balde com água, coloca na água da piscina, com o pH já ajustado. Em seguida enxaga o balde, colhe a água, dilui a barrilha e espalha na água da piscina. Aí você deixa ela recirculando cerca de 2 horas, ok? Desliga e aí a sujeira vai decantar. De um dia para o outro a sujeira vai toda para o fundo. Aí o que decantou aspira drenando. Perfeito? Então o sulfato, vamos dizer assim, para um tratamento mais bruto, ok? Uma piscina com uma sujeira maior, uma coisa que ficou bem ruim mesmo. Vamos dizer que o sulfato seria até um pré-tratamento. E o Genfloc, ele é um produto mais preciso. Ele é para clarificar a água, deixar a água bem clarinha, ok? Então, Genfloc clarificante eu ponho na água e deixo a piscina filtrando. Sulfato de alumínio eu tenho que pôr na água para não filtrar, só recircular e desligar para decantar. Tá ok? Por que põe barrilha com sulfato? Porque o sulfato é um produto ácido, né? Então quando eu ponho o sulfato na água, eu tenho que pôr a barrilha para neutralizar essa acidez e a piscina decantar. Perfeito? Vamos para as perguntas que aparecem aqui. Vamos de trás para frente, que agora já tem um monte. Depois de chuvas fortes, a piscina fica verde. O que pode ser? São algas, tá? Aqui eu já vou emendar numa outra pergunta que eu vi passando aqui, não sei o nome da pessoa, mas está perguntando de alga no rejunte, tá? Bom, as algas são micro-organismos unicelulares, tá? Então as algas, basicamente, apesar de ter outras divisões aí, eu não vou entrar no mérito da biologia, tá? Mas basicamente, para a piscina a gente fala que tem a alga que está aderente e a alga não aderente. Então, quando a alga começa a se formar na piscina, a água tende a esverdear. São as algas que estão em suspensão na água da piscina. E quando a piscina começa a ficar escorregadia, limosa, são as algas aderentes, tá? Muito bem. As chuvas, elas trazem as algas para a água da piscina, elas se desenvolvem muito rapidamente, principalmente em época de verão, quando chove e faz sol, as algas em seguida, logo depois faz sol, as algas elas se desenvolvem muito rapidamente. Então a água tende a esverdear. Por isso quando chove e tava sol e chove, a piscina tende a esverdear, ok? Aquelas chuvas de verão, perfeito?
Para eliminar as algas, nós temos procedimentos, né? O cloro ele é um agente que ele vai eliminar a alga, bactéria, vírus, fungos. E tem os algicidas, que são específicos para algas. Tá ok? Então, o motivo da piscina esverdear após chuva são algas. Agora eu queria já emendar numa outra pergunta, que é assim, as algas que se formam nos rejuntes, né? Inclusive, sempre tem uma pergunta que é feita assim. A minha piscina tem cloro, mas o rejunte está com alga. Então, por quê? Se vocês dizem que se manter um residual de cloro na faixa ideal, que é de 2 a 4, não vai se desenvolver alga. Mas minha piscina está com residual e está com alga no rejunte. Isso é porque, além de se manter o residual de cloro na faixa ideal, tem que se ter uma escovação constante da piscina. Precisa ter um atrito, porque o que acontece? Principalmente piscina de alvenaria, o rejunte ele tende a ser mais áspero que a pastilha, que o azulejo. Então nesse rejunte nós vamos depositando sujeira. E essas sujeiras elas começam a formar, se eu não escovar, se eu não tiver uma ação mecânica, elas começam a formar uma pequena película, uma capa. E por trás dessa película começa a se desenvolver as algas. Aí tem alguns que falam assim, a alga enraizou. Né? A alga não é que enraizou, não tem raiz. A alga ela vai formar colônias e elas vão impregnar neste rejunte, então é difícil de tirar. Tá ok? Então, em algum momento do tratamento faltou cloro e faltou escovação. Então, as algas se desenvolveram nos rejuntes. Perfeito? Para eliminar essas algas do rejunte, escovação com oxidação de choque. Tá? Então, eu tenho que pegar lá o cloro granulado. Se a piscina estiver assim, bem infestada mesmo, a gente sempre acerta o pH primeiro, tá? Depois coloca o cloro numa quantidade de 25 gramas de cloro para cada 1.000 litros de água. Né? Dilui o cloro num balde com água, espalha na água da piscina, aguarda pelo menos 2 horas para fazer a primeira escovação. E pode escovar o que puder escovar para eliminar as algas. Pode-se fazer também com algicida de choque. Tá? O algicida de choque, como é que a gente faz? A gente acerta o pH, coloca 7 ml do algicida para cada metro cúbico de água, para cada 1.000 litros. No mínimo 2 horas depois começa a escovação também. Esse procedimento às vezes não elimina num único procedimento, às vezes nós temos que repetir. Tá ok? Mais perguntas? Posso usar cloro granulado mesmo tendo clorador em tabletes? Pode, né? Aqui a pergunta geralmente é assim, o cloro em tablete substitui o cloro granulado? Substitui, né? O cloro em tablete, os cloros, eles são divididos em cloros orgânicos e cloros inorgânicos, perfeito? Os cloros orgânicos não estabilizados são o cloro in natura, né, que é o cloro gás, o hipoclorito de sódio, que é o cloro líquido, e o hipoclorito de cálcio, ok? Esses são os cloros inorgânicos, não estabilizados, não protegidos contra ação solar. E os cloros orgânicos são os da linha dicloro, que é o cloro granulado, e o tricloro, que é usado na forma de tablete. Então o tablete é um cloro. Inclusive o tablete comum que a gente fala, é um tablete que ele tem 90% de cloro ativo. É o cloro na forma sólida mais forte que se tem. Ok? Porém, eu jamais... Aliás, eu tenho uma pergunta aqui também, se pode colocar o cloro tablete
no cestinho pré-filtro lá da bomba. Não pode, porque destrói sua bomba, tá? Então não pode. O tablete, ele tem 90% de cloro ativo e ele tem um pH muito baixo. Ele é um produto que tem a tendência à acidez, né? Como que ele deve ser utilizado? Em piscinas residenciais de uso particular, nós podemos usar os flutuadores. São aquelas boias onde a gente coloca o tablete dentro. Um tablete de 200 gramas, que a gente fala T200, ele cuida agora no verão, ele cuida de 10 mil litros mais ou menos de água e dura mais ou menos uma semana, tá? Então, no inverno, esse mesmo tablete aí vai cuidar de cerca de 30 mil litros de água, tá? Então eu ponho o tablete dentro do flutuador, sempre acertando pH, alcalinidade, os parâmetros, e deixo ele lá flutuando na piscina e ele vai ficar clorando a piscina constantemente, tá? Tem que tomar cuidado com piscinas de alvenaria, piscinas de fibra de vidro ou de bolsão, né, de vinil. Se tiver prainha e ele encalhar nessa prainha, ele pode danificar. Então, se tiver piscina com prainha assim, tem que amarrar ele para ele não encalhar lá, tá ok? A pergunta que se faz: eu posso utilizar a piscina com flutuador? Pode, você pode nadar com o flutuador, mas não pode manuseá-lo. Perfeito? Então, se você tem lá na sua casa uma piscina que tem a boia de cloro, a gente fala clorador flutuante, e você vai nadar na piscina, não vai ter problema. Agora, você tem criança que vai mexer, abrir, colocar... Não, aí não pode. Como é que você faz? Você pega um balde, colhe a água da piscina, põe o flutuador boiando nesse balde, esconde, e depois que as crianças utilizarem, ou o adulto fucente utilizar, você devolve aquela água e põe o flutuador lá. Pronto. Piscinas de uso comum, coletivas, que são hotéis, clubes, condomínios, pousadas, academias, eu já falei. Então, piscinas de uso comum não pode usar o flutuador, por conta das pessoas mexerem, tá? Então, nestas piscinas específicas de uso coletivo, nós podemos usar o cloro em tablete no dosador de tablete, ok? Então nós vamos ter o dosador de tablete, ele é instalado na tubulação da piscina, não fica à mostra. Então a água vai passar pela bomba, pelo filtro, vai passar pelo dosador de tablete e vai retornar para a piscina clorada. Perfeito? Se não ficou claro, vocês me perguntam que a gente tenta responder melhor. O cesto pré-filtro da piscina está quebrado. Isso interfere na filtração? Claro que sim. Aí, aqui já é um exemplo claro. Nós temos que sempre manter nossos equipamentos em dia. O cestinho pré-filtro, como o nome diz, é um cesto que ele vai antes do rotor da bomba. Perfeito? Para quê? Para parar sujeiras de maior porte. Se a gente pegar bomba de recalque comum, bombas de águas, por exemplo, você mora num prédio que tem uma caixa d'água lá em cima. O que acontece? Você tem bombas, essas bombas mandam água para cima. Como a água ela vem tratada, essas bombas não têm pré-filtro. Já vai, o rotor já puxa direto e manda para cima. Piscina tem que ter o pré-filtro. Por quê? Porque vai parar ali cabelo, pedrinhas, folhas, insetos, moeda, brinco, qualquer coisa inclusive qualquer coisa que você perder na piscina, procure de pequeno porte, obviamente, procure na piscina, procure no cestinho pré-filtro que você vai localizá-lo lá, ok? Então sempre manter os equipamentos em ordem, tá? Se essa cestinha está quebrada, por exemplo,
e vai uma sujeira de maior porte, vai bater no teu rotor e vai estragar a tua bomba. Então tem que arrumar imediatamente. Olha que pergunta interessante. A areia do filtro consome o cloro durante a filtragem? Quais são os consumidores de cloro? Os materiais orgânicos. Né? Nós temos um problema de perda de cloro em piscinas expostas ao sol, porque o sol degrada a molécula do cloro. Isso é uma coisa. Tá? Agora, o consumo de cloro ele é feito por materiais orgânicos. Então, a bactéria, fungos, algas. Então, essa pergunta sempre perguntam para a gente assim: quando eu ponho cloro na água da piscina, eu tenho que filtrar ou eu tenho que recircular? Porque me falaram que se eu filtrar, o filtro vai reter o cloro da água. Tá? Não é que vai reter o cloro da água. Na areia do filtro, vai se formando matéria orgânica. Então, quando eu ponho cloro na água, a água clorada ela tem que passar pelo filtro, pela areia do filtro, para desinfetar a areia do filtro também. Então, obviamente, se o cloro passa pela areia do filtro que está contaminada, o cloro vai matar o material orgânico e vai se decompondo. Mas tem que se fazer isso para desinfetar a areia do filtro, tá ok? Então, quando põe cloro na água, põe a piscina para filtrar e, obviamente, pelo fato da água clorada passar pela areia contaminada, vamos dizer assim, vai se decompondo o cloro, vai se perdendo o cloro na filtração, tá? Mas tem que se fazer isso, sim. O que faz soltas, aqui deve ser o que faz soltar os rejuntes. Bom, aqui também tem que separar as coisas distintamente, tá? Existe um parâmetro na água, eu falei que os parâmetros é pH, alcalinidade e dureza cáustica. A dureza cáustica, o que é? É uma quantidade de sais de cálcio que existem na água da piscina. Né? Piscinas tratadas com cloro estabilizado, nós pedimos para manter o residual da dureza cáustica, o índice da dureza cáustica, entre 200 e 400 ppm. Ok? Piscinas tratadas com hipoclorito de cálcio, aí nós pedimos para manter a dureza cáustica em torno de 100 a 200 ppm, porque quando eu uso hipoclorito de cálcio, eu vou pondo cálcio na água da piscina. Muito bem. Então, se eu tenho uma concentração muito baixa de cálcio na água da piscina, inferior a 200, a água ela vai querer pegar cálcio. Ela vai querer tirar cálcio. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de dureza cáustica baixa, eu tenho pouco cálcio na água e meu pH baixo, então minha água ela vai ficar mais agressiva, ela vai procurar cálcio. E onde que ela vai encontrar cálcio com mais facilidade? Nos rejuntes. Então, a dureza cáustica, por períodos longos, ela vai contribuindo para a dissolução do rejunte. Ela vai arrancando o rejunte da piscina, só ao longo do tempo. E com o tempo, passando muito tempo, pode começar a soltar as pastilhas dos azulejos da piscina. Isso é uma coisa, ocorre sim, perfeito. Porém, o que precisa se ter cuidado é que às vezes a piscina ela é mal construída, ou não, com materiais não de boa qualidade, ou não foi rejuntado direito, ou não foi fixado direito. Então às vezes a pessoa constrói a piscina e logo solta rejunte, solta azulejo. Aí muitas vezes não é o problema da dureza cáustica, é um problema na construção da piscina. Então, é só isso que a gente precisa separar uma coisa da outra, tá bom? Como é que se faz? Existe um estojo de análise que se chama estojo DC, tá? O estojo DC, ele serve especificamente para medir a dureza cáustica da água da piscina, ok? Então, assim, cuidado, sempre procura manter a dureza cáustica na faixa ideal, tá? E para piscinas novas, muitas vezes, não sempre, não é o problema da dureza cáustica, é o problema da construção.
Vamos lá de... Nossa! Vamos lá. Eu jogo cloro em um dia e no outro dia quase não tem cloro. Por que que isso acontece? Isso aqui acontece por um consumo de cloro na piscina, tá? O que acontece? Nas embalagens dos produtos, obviamente dos cloros, eles têm lá as dosagens para se aplicar, tá? Essas dosagens, elas são dosagens médias, baseadas no consumo médio de uma piscina residencial, tá? O que acontece? Nós não conseguimos predeterminar o consumo de todas as piscinas. Por quê? Porque a gente tem variação de banhista, variação de clima, de tempo diário, né? Então, hoje chove, amanhã não chove, hoje faz sol, hoje ventou, hoje não ventou, hoje caiu mais poeira. Então, aonde a piscina está localizada, a quantidade de banhistas vai ter um consumo de cloro diferente, tá? Eu tenho que manter um residual de cloro de 2 a 4 ppm o tempo inteiro na água da piscina, né? Se eu estou colocando a minha quantidade de cloro na água da piscina e esse cloro não está ficando lá, o que acontece? Eu já tenho contaminantes presentes na água que estão consumindo esse cloro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma oxidação de choque na piscina. Piscinas em épocas de utilização, a oxidação de choque ela deve ser feita pelo menos uma vez por semana. O que é uma oxidação de choque? É uma quantidade grande de cloro que eu coloco na água, 15 gramas de cloro para cada 1.000 litros, que vai matar e queimar todos os materiais orgânicos que estão na água da piscina. Perfeito? E daí para frente tende-se a ter uma maior facilidade de manter o residual de cloro na água da piscina. Fábio, a oxidação de choque é só com cloro que se faz? Não. Inclusive, sim, se eu fizer a oxidação com o cloro, o que acontece? O meu residual de cloro vai ficar alto e eu não vou poder liberar a piscina para o uso. Existe um produto da Genco chamado super tratamento semanal, que ele é um oxidante. Então, uma vez por semana, eu coloco o super tratamento semanal na água, ele vai fazer toda essa queima desse material orgânico com uma vantagem enorme, que eu não preciso interditar a piscina. 15 minutos após a aplicação desse produto, eu posso liberar a piscina para o uso, né? Então, você tem a opção de fazer com o cloro, ou você tem a opção de fazer com o super tratamento. Perfeito? O importante é tem que se fazer a oxidação de choque para não, porque assim, se eu tenho já contaminantes na água, o cloro que eu coloco ele é consumido, então nunca consigo manter um residual de cloro. Perfeito? Outra coisa, incidência de luz solar. Se a pessoa que me perguntou trabalha com hipoclorito de cálcio ou hipoclorito de sódio ainda, que é o cloro líquido, então a piscina ela não é estabilizada, o sol vai degradar com violência seu cloro. Então, por exemplo, se eu pego um dia ensolarado e eu tenho uma piscina que não é estabilizada, não trabalha com cloro estabilizado, tá? Eu começo lá meu dia com 4 ppm de cloro na água. Dia de sol. Pegou sol na água da piscina. Em média de 3 horas, o sol vai consumir esse residual de cloro só pela ação do sol, fora os outros consumidores, que são as matérias orgânicas. Então, procurar trabalhar em piscinas expostas ao sol, com o cloro estabilizado, que ele vai permanecer por mais tempo na água da piscina, e procurar sempre fazer oxidação de choque para sempre manter o residual de cloro. Perfeito? E aí observar também, se a tua piscina vem aumentando o número de banhistas, vem chovendo mais, você tem que ir aumentando a dosagem de cloro, porque seus consumidores estão aumentando. Perfeito? Ó, essa aqui eu vou colocar aqui, porque basicamente é a pergunta que eu respondi anterior. Tenho que
dosar cloro diariamente, quantos ppm tem que deixar? O ppm a gente pede para deixar de 2 a 4 ppm, e a dosagem de cloro, numa piscina de uso comum, de uso intensivo, tem que se colocar todo dia. Piscinas de uso coletivo, como academias, clubes, tem que se ter dosador automático, para sempre estar colocando cloro na água da piscina automaticamente. Piscina de residência, o que a gente indica? A gente indica fazer as medições com estojo. Então você vai medindo o cloro, você está medindo diariamente. Quando você pegou o jeito de tratamento daquela piscina, você está medindo todo dia, você vê que o cloro está se mantendo, você começa a medir um dia sim, um dia não, a cada 2 dias, a cada 3 dias. Numa época de menos giração, você não precisa colocar cloro todo dia. Às vezes uma vez por semana já é o suficiente. Mas quem vai te dizer isso é a piscina. E através da medição que você faz na piscina, você vai saber o consumo daquela piscina. Perfeito? Então, em períodos do ano, para quem está na região sul, sudeste, é mais acentuado isso. No frio, o consumo é bem menor. Por quê? Porque a água esfria, não tem banhista ou tem pouco banhista na água, então o consumo de cloro vai ser bem menor. Né? No verão vai se aumentando a temperatura, vai se aumentando a quantidade de banhistas, então o consumo é bem maior. Tá? Então quem vai te dizer isso, se é necessário pôr diariamente, são as medições que a gente faz na água da piscina. Tá? Então eu diria que no inverno, numa região que faz inverno, né, que tem tempo frio, a região de São Paulo, sudeste, sul do Brasil, no inverno você vai ter que colocar aí uma vez por semana. Tá? Mas não é que você vai abandonar, você tem que continuar fazendo a medição para saber que tem cloro na água, tá? Nunca abandonar o tratamento. Vamos lá. Posso filtrar a piscina por 24 horas, dia sim, um dia não? Poder pode, mas eu não vejo essa necessidade. Ponto. Vamos responder melhor. A piscina de residência, uma piscina de uso comum, se a gente tiver... Primeiro de tudo, você sempre tem que ter a bomba e o filtro dimensionados para o volume de água para tratar. Então, se você tem lá uma piscina de 20 mil litros, você tem que ter um conjunto de bomba e filtros que atenda a 20 mil litros. Se você tem uma piscina de 50 mil litros, você tem que ter um conjunto de bomba e filtros que atenda 50 mil litros. Se você tem uma piscina de 100 mil litros, um conjunto para 100 mil litros, e assim por diante. Essa é a primeira coisa da resposta. Então tem que partir desse ponto. Partindo desse ponto, em média, de 6 horas, toda a água da piscina, ela tende a dar uma volta. Então, por exemplo, em 6 horas, se a piscina tem 50 mil litros, em 6 horas passa lá seus 50 mil litros ou mais. Então, em média, fala-se que uma filtração é de 6 horas por dia. Isso é uma piscina de residência com uma utilização média. Ah, mas eu filtro minha piscina 2 horas por dia, 3 horas por dia e a água tá boa, tá cristalina. Tudo bem, porque você provavelmente tem uma carga de sujeira menor. Ok? Quem vai te dizer isso também é a piscina. Agora, se você trabalha numa academia, por exemplo, aí, com uso constante, né? Aí, filtra-se a piscina 24 horas por dia. Todos os dias, não é um dia sim, um dia não, não. Filtra-se 24 horas por dia. Por quê? Porque você tem uma... Aí, geralmente, eles não têm só uma bomba e um filtro, tem uma bateria. Desliga uma bateria de bomba e filtro e liga outra bateria. Ou seja, mas a piscina está sempre sendo filtrada. Por quê? Porque você tem uma carga de sujeira muito grande. Provavelmente nessas piscinas também tem que ter um dosador automático de cloro, para sempre estar colocando cloro na água. Veja, o tratamento em piscinas, ele é o mesmo. O que vai mudar é a quantificação que eu tenho que fazer.
Quanto mais carga de sujeira, mais tempo eu tenho que filtrar. Quanto menos carga de sujeira, menos tempo eu tenho que filtrar. Então, assim, não é só simples sim ou não. Depende de todas essas variantes que eu falei, tá? Então, vamos lá. Como estabilizar o pH? Muito bem. Temos 15 minutos ainda, passa muito rápido. Como estabilizar o pH? O que acontece? O pH, rapidamente, ele é um índice que vai nos informar se a água da nossa piscina ela está ácida, ela está neutra ou ela está alcalina. Perfeito? Um pH baixo, a água é ácida. Um pH alto, a água é básica. Ok? Num pH baixo, ácido, os produtos que eu coloco na água da piscina, principalmente o cloro, ele não funciona direito porque ele se decompõe rapidamente. O cloro até age muito rápido. Num pH baixo, o cloro age, ele mata rapidinho o material orgânico. Só que ele se decompõe mais rapidamente. Num pH alto, o cloro ele fica letárgico, ele fica lento. Então o cloro vai permanecer mais tempo na água, só que sem a ação de desinfecção dele. Aí entra aquele potencial de oxo-redução, tá bem? Mas resumindo, eu tenho que manter um pH ideal de piscina de 7,4 até 7,6. Esse é o ideal, pH ideal para tratamento de água, de piscina, com uma faixa de segurança de 7,2 até 7,8. É num pH de 7,4 a 7,6 onde as pessoas vão sentir mais conforto para utilizar a piscina, é onde os nossos equipamentos vão ficar mais protegidos de corrosão e depósito, né? No caso de pH alto, e aonde o cloro vai ter sua eficácia. É onde que ele vai matar e oxidar corretamente os bichinhos que estão presentes na água. Perfeito? Muito bem. Como é que eu acerto o pH? Se o pH está baixo, eu levo com o elevador de pH, a marca da Genco é o pH+. Se o pH estiver alto, eu tenho que reduzir o pH com pH-. Ok. Porém, o pH ele não é constante. Se eu acertar o pH hoje, não quer dizer que ele vai ficar constante. Tá? O principal fator que interfere o pH chama-se alcalinidade total. A alcalinidade total é a quantidade de sais alcalinos, ela é expressa em ppm, partes por milhão. É a quantidade de sais alcalinos que estão presentes na água da piscina. Esses sais alcalinos, eles reagem com ácidos, eles neutralizam os ácidos, causando uma estabilização do pH. Perfeito? Então, a alcalinidade total é que mantém o pH, que tampona o pH, que mantém o pH na faixa ideal. Com o uso frequente da piscina, principalmente com chuvas, eu tendo a alcalinidade, ela vai tender a baixar. Por exemplo, o que acontece? Quando chove, a água evapora, né? E os sais ficam, né? E aí a água sobe, quando desce, ela vai descer sem sais alcalinos e vai enchendo a piscina. Quanto mais chove, mais vai tendo a renovação da água da piscina. Então a tendência da alcalinidade é se decompor. Quando a gente usa produtos ácidos na piscina, a alcalinidade também vai baixando. Então a maior tendência em piscina é ter a alcalinidade baixa. Eu tendo a alcalinidade baixa, o que acontece? Eu tenho pouca neutralização dos ácidos. Então meu pH ele tende a variar. Porém, se eu coloco o produto para elevar o pH, o pH sobe muito. Então ele tem mudanças rápidas e o pH fica elástico. Você não consegue estabilizar o pH, né? O que você tem que fazer? Você tem que medir. A alcalinidade total é como se fosse a mãe do pH, ela que vai mandar. Você tem que medir a alcalinidade total. Tem um estojo de análise da Genco, chama estojo AT, ou tem a fita teste também. Você mede a alcalinidade total
E se a alcalinidade total estiver baixa, aí nós temos que corrigir a alcalinidade total com um produto chamado pH certo, que é um bicarbonato. Elevando a alcalinidade total, deixando ela na faixa ideal, o pH vai tender a ficar estável por mais tempo na água da piscina. Então, o que mantém o pH estável na água da piscina é a alcalinidade. A alcalinidade total ideal, ela vai de 80 a 120 ppm. Essa é a alcalinidade total ideal para a piscina. Ok? De 80 a 120 ppm. Eu tenho uma pergunta aqui que eu vou emendar nessa daqui, que acho que dá tempo de eu responder. A pessoa está me falando assim, é verdade que quando eu subo a alcalinidade o pH sobe também? É verdade. Por quê? O produto para elevar a alcalinidade é o pH certo, que é um bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio ele tem pH alto. E quando a gente põe o bicarbonato de sódio na água, ele sobe, a gente põe o pH certo, que é o bicarbonato, com a intenção de subir o quê? A alcalinidade. Como efeito colateral, vamos dizer, ele acaba subindo o pH também. Ok? Então seria, vamos dizer assim, que é um efeito colateral do elevador da alcalinidade. Eu não posso usar o bicarbonato para elevar o pH, não é isso. Eu tenho que usar o bicarbonato, que é o pH certo, para elevar a alcalinidade. Não confunda. Para elevar o pH, o produto chama-se pH+. Ok? O efeito colateral do pH certo é elevar o pH também. Acho que ficou claro, né? Para não dar confusão aí, hein? Vou repetir. Para elevar a alcalinidade, o produto é pH certo, bicarbonato. Para elevar o pH, o produto é o pH+, que é o carbonato, é outra coisa, carbonato de sódio. Ok? Em que momento usar o recircular? O recircular ele serve para quando, por exemplo, a piscina está muito ruim, que você usar o sulfato para a água não passar pela areia do filtro, ok? Então, sempre se for usar sulfato de alumínio na piscina, sempre usar a operação recircular. E geralmente a gente usa a operação recircular para acertar o pH, porque ele mistura, ou acertar a alcalinidade também, porque mistura o produto mais rápido na água da piscina. Então, como é que a gente vai fazer para acertar o pH? Você foi lá e mediu o teu pH da piscina, ele está baixo. Que produto você vai usar? pH+. Você vai pegar um balde limpo, né? Vai enxaguar esse balde, vai colher a água da piscina, pega o produto, pH+, a barrilha, ou pH+ líquido, a gente também tem o pH+ na forma líquida, ou um ou outro, que for da sua preferência, os dois funcionam perfeitamente. Dissolve o produto na água, espalha na água da piscina com ela recirculando. Por quê? Porque vai misturar mais rápido o produto, em média de 1 hora você vai acertar o pH da piscina. Ah, mas eu quero deixar a piscina filtrando já para ir limpando. Pode? Pode também. Tá? O único produto que não pode filtrar é o sulfato. Esse você deixa recirculando. Tá ok? Aqui também tem uma pergunta que me fizeram aqui. Que é assim, por que a gente indica a diluir o cloro para aplicar na água da piscina? Tá? Para misturar mais rapidamente. É uma das respostas. E a outra é assim. Se você tem uma piscina de alvenaria, que é a azulejo ou pastilha, e espalhar o cloro seco na piscina, não vai danificar a piscina. Porém, se sua piscina é de fibra de vidro, tem piscina que é de pintada, tá? É de cimento pintado, existe. Piscina de fibra. Então vamos lá, piscina de fibra, piscina pintada, piscina de vinil, que é aquele bolsão. Essas piscinas, se você joga o cloro lá, o que vai acontecer? O cloro ele não dissolve até chegar no fundo e ele encosta nesse seu revestimento e ele vai danificar.
ele vai danificar sua fibra, ele vai desbotar. O vinil ele pode até ir enrugando também, tá? Então sempre tem que dissolver o cloro. Então, para padronizar o sistema, a gente sempre fala assim: dilui o cloro num balde com água e espalha na água da piscina, ok? E como é que faz essa diluição? Que é muito importante isso dizer. Eu sempre pego o cloro, eu sempre pego o balde que eu vou diluir, eu enxago e colho a água da piscina. Então o balde já com água dentro, primeiro a água, tá lá com o balde com água. Aí eu pego a quantidade no cloro com a canequinha dosadora e ponho, sem molhar a canequinha, ponho nessa água do balde. Guardo a canequinha, tampo e aí eu dissolvo, espalho na água da piscina. Se não dissolver bem até o fim, colhe mais um pouco de água, dá mais uma misturada, espalha e aí você enxágua e guarda o balde. Temos 3 minutos, vamos ver se dá para responder mais alguma aqui, rapidinho, alguma que seja rápido. Qual produto Genco tem a mesma função do ácido muriático para a piscina de fibra com manchas amarelas? Não há água de poço. Essa pergunta é um pouco mais... Eu fui escolher uma mais demorada, mais rapidamente. O redutor de pH é um ácido clorídrico, que é um ácido muriático. Aí depende da concentração. Né? Para a piscina ele tem uma legislação que não pode ter uma concentração muito alta. Mas o próprio redutor de pH é ácido clorídrico, que é ácido muriático. Tá? Agora, a mancha amarela, tá dizendo que não é metal aí. Geralmente, mancha amarela em fibra de vidro é metal. Aí eu recomendo a utilização do GenQuest. O GenQuest é um sequestrante de metais e é um ácido organofosfônico também, né? Para utilizar o GenQuest, que tira o metal da água, eu tenho que manter o residual de cloro em torno de 1 ppm somente, não pode deixar cloro acima disso. Eu aplico 15 ml para cada 1000 litros, cloro no máximo em 1 ppm. Eu aplico 15 ml do GenQuest diluído na água da piscina, sempre com pH na faixa ideal, e vou escovando, ok? Filtra e retrolava o filtro. Faz essa operação por 7 dias, que eu acredito que sua mancha, essas manchas que você está dizendo que não é metal, eu acredito que você vai conseguir tirar essas manchas. Ok, pessoal? A gente está chegando ao final, né? O tempo aqui está dando. É uma pena porque a gente tem muita pergunta. Olha, aqui ficou muita pergunta sem responder, ok? A gente espera que vocês tenham gostado, a gente se esforça para isso. Antes de terminar, eu só quero repetir que nós temos nossos cursos completos no YouTube. Então entrem lá no canal do YouTube, procure o curso completo de tratamento de água de piscina. Vocês podem ir assistindo pausadamente, se não tiver tempo de assistir de uma vez só. Vai ser de grande ajuda para vocês, tá? Então procure nos canais do YouTube, no Instagram, no Facebook, que nós temos todas as nossas publicações. Também, antes de terminar, as dúvidas que não foram respondidas, vocês podem ir pelo WhatsApp, ó, é 11 99101 5047. 11 99101 5047. Tem o pessoal lá do atendimento que vai ter o máximo prazer em responder todas as dúvidas para vocês. Também eu indico vocês baixarem o nosso aplicativo. Então vocês no celular procurem lá na loja lá Genco, né, no iOS ou no Android, põe lá Genco, tem nosso aplicativo. Nesse aplicativo vocês conseguem ter a calculadora, quantidade de produtos, onde encontrar, dúvidas frequentes e conseguem também acessar esse WhatsApp da Genco aí, tá ok? Pessoal, muito obrigado por todos, desculpem aqueles que eu não consegui responder e precisando a Genco está totalmente à disposição. Uma boa noite a todos.